Dando sequência, então, à nossa unidade 2, vamos continuar discutindo as teorias da comunicação. E estamos falando, então, do movimento Mass Communication Research, que aconteceu nos Estados Unidos e tinha um foco de estudar as teorias da comunicação, naquela perspectiva norte-americana. E como já vimos na aula anterior, então, de forma primordial, a semiótica, que veio do pragmatismo e que olha tudo para o universo como um signo, e posteriormente, a teoria da informação ou matemática, que olha para a comunicação do telefone para aprimorar esse processo. E agora, então, vamos discutir a corrente funcionalista. Segundo o grande grupo, a corrente funcionalista, originada a partir dos estudos de Laswell, de 38, tem sua motivação de pesquisa nas funções exercidas pela comunicação de massa na sociedade, abordando hipóteses de oscilações entre os indivíduos e a sociedade e os meios de comunicação de massa. A corrente funcionalista, ela vai abordar hipóteses sobre as relações entre os indivíduos e a sociedade e os meios de comunicação, a partir de uma linha sociopolítica, tem como centro de preocupações o equilíbrio da sociedade, na perspectiva do funcionamento do sistema social e do seu conjunto de componentes. Então, a corrente funcionalista, ela é a segunda, grande teoria clássica da comunicação e ela é analisada na perspectiva de Laswell. Laswell, inclusive, analisou todas essas teorias clássicas de comunicação e ele é a nossa referência quando a gente fala de teoria da comunicação, ou seja, como a comunicação evoluiu ao longo do tempo naquela perspectiva norte-americana. E Laswell, quando Shannon, na teoria da informação, e Laswell também participou daqueles estudos, como vocês podem notar na unidade 2, num primeiro momento eles focaram na técnica, na tecnologia, no telefone. Já observe que agora na corrente funcionalista, eles começam a direcionar os seus estudos, a comunicação tem um impacto na sociedade. E por que eles começaram a pensar sobre isso? Pelo seguinte motivo, esse período, como eu já citei anteriormente, ele foi um período de análise da comunicação entre guerras. E o principal ponto de análise que eles tinham naqueles momentos eram discursos políticos e propagandas. Então, a corrente funcionalista, ela veio se preocupar em pensar assim, olha, será que a comunicação desses caras, desses políticos, desses governantes, será que elas influenciam na forma que as pessoas pensam, no comportamento humano? Então, a corrente funcionalista, ela se dedicou a estudar esse meio social da comunicação. E, por fim, uma das suas principais contribuições da corrente funcionalista para o Mass Communication Research foi a tentativa da formalização do processo comunicativo a partir da questão-problema de Laswell, abordada nos anos 30 e proposta em 1948, que consistia em um modelo que problematiza e soluciona a questão, apontando que uma maneira conveniente para descrever um ato de comunicação consiste em responder as seguintes perguntas: quem está falando, diz o que, em que canal, para quem e com que efeito. Olha só como se encaixa aqui perfeitamente numa propaganda de guerra ou em um discurso político, não é mesmo? Eu quero saber quem está falando, o que está dizendo, E todas essas questões culminam para compreender qual é o objetivo de quem está anunciando, para que então eu compreenda os efeitos de quem está recebendo essa comunicação. Lembra que eu mencionei para vocês que ao longo dessas unidades vocês iriam perceber como a prática, reflete na teoria? Então é importante analisar esses contextos históricos para vocês entenderem como a prática influencia na descrição da teoria. E para concluir, esse modelo teve uma grande influência em toda a pesquisa americana, servindo de paradigma para as distintas tendências de pesquisa e permanecendo durante muitos anos como uma verdadeira teoria de comunicação. É possível perceber que há uma preocupação com o contexto das guerras e o papel da propaganda, bem como os meios de comunicação. Por isso, a questão que se coloca sobretudo era o que os efeitos, os meios de comunicação
tem sobre os membros de uma sociedade, né? Pergunta que já era feita desde então, o final do século XIX. E aí, dando continuidade, mais uma teoria para finalizar então o Mass Communication Research e esses estudos da nossa unidade 2, que é a nossa teoria hipodérmica ou teoria da bala mágica, que busca compreender o estímulo motivacional que, uma vez aplicado na massa, não há nada que a mesma possa fazer contra os efeitos da injeção. Em outras palavras, uma manipulação da sociedade de massa. Olha só que interessante, a teoria da bala mágica, né, ou a teoria hipodérmica, este nome hipodérmico, vocês podem observar aí na unidade 2 de vocês, a justificativa é que eles já olhavam para a comunicação com um olhar mais profundo sobre a sociedade. Eles já começaram a comparar com uma injeção aplicada, por isso do hipodérmica, sobre a sua pele, como se a comunicação estivesse injetando em você algo ou para te estabilizar, né? E era isso que eles justificavam. Olha, a comunicação, ela muda as pessoas, né? A comunicação, ela influencia nos processos e nos comportamentos, ou ela cala as pessoas. Será que as pessoas não reagem a esse efeito da comunicação? Então, a partir de todas essas perguntas, a teoria da bala mágica ou a teoria hipodérmica se consolida. Então, a compreensão do público-alvo que recebia as mensagens, como divisão de sexo, idade e classe social, a compreensão também era de que os meios de comunicação de massa tinham efeitos diretos, ou seja, se dão sem interferência de outros fatores. Por exemplo, mensagens violentas geram mensagens violentas, né? Então, diante disso, afinal de contas, o que essas teorias da comunicação colaboram para a nossa vida cotidiana ou para a prática do profissional de comunicação? Um exemplo muito interessante é que, segundo a visão funcionalista da mídia, os estudiosos atribuíram as funções como vigiar, integrar, transmitir herança cultural, entreter e divertir, atribuir status e normatizar comportamentos. Então, pessoal, olha só. Comentei isso anteriormente e agora uma representação aqui de como o nosso cotidiano, de como a nossa prática, de como os nossos comportamentos no dia a dia acabam refletindo em uma teoria. Então, se de repente eu chegasse aqui para vocês e dissesse assim, olha pessoal, hoje eu vim falar de teorias da comunicação e as teorias que vamos estudar é a teoria da bala mágica ou a teoria hipodérmica, vamos estudar a teoria da informação. Nossa, mas todas essas teorias querem dizer o quê? Então, se você observa cada uma delas e qual foi o momento em que ela foi estudada, para que ela foi estudada, você vai começar a compreender que, diante de um comportamento da sociedade, refletiu-se num estudo que culminou em uma teoria da comunicação, né? E nós sabemos que até o contemporâneo a mídia está aqui para normatizar comportamentos, para transmitir herança cultural, para atribuir status. Quando você posta alguma coisa lá no Instagram, quando você compra um produto, hoje, por exemplo, um tênis da Nike da moda que você compra, não basta só comprar, é preciso também postar, né? Então essa comunidade do hiperconsumo está totalmente atrelada às teorias da comunicação. E este foi o movimento do Mass Communication Research. Espero que vocês tenham compreendido bem, façam a leitura da unidade 2 e até a próxima. Obrigada!